Agora, então, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de registrar a satisfação de estar tendo a oportunidade de participar nessa versão da Convenção Estadual da OAB. E eu faço na pessoa do professor Fábio Grillo, que certamente foi quem teve a coragem de indicar meu nome, e é realmente uma pessoa que eu admiro, é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB. Gostaria de registrar também a presença do professor Helena, da professora Isabel, como uma satisfação muito grande para mim, também aqui no Paraná. Estivemos recentemente, semana passada, aqui no Congresso, juntos, e agora compondo uma mesa aqui com juristas que eu pessoalmente considero um dos maiores desse país. Então, de fato, e você sabe que é verdade. Eu considero, de fato, a minha responsabilidade muito grande. Eu digo para a professora Isabel, que foi uma das primeiras homenageadas dos congressos que eu realizo, que eu sempre a assistia quando eu era estudante, e eu falava, nossa, mas quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Aquela coisa, eu achava o máximo a professora Isabel. E hoje me sentar ao lado da professora Isabel, numa mesa de palestra, de conferência, de fato, para mim, algo que tem uma relevância muito grande e, como eu falei, aumenta muitíssimo a minha responsabilidade. A minha sorte é que, ao longo dos anos, estreitamos os laços de amizade e isso me dá um pouco mais de conforto, quem sabe, para falar sobre um tema que é hoje difícil e é preocupante, enfim, na minha visão. E sei também, como eu falei, o Fábio, muito querido, atribuiu-me esse tema, porque sabe que é um dos temas hoje da minha preferência, essa questão relacionada à capacidade contributiva e a todo o sistema tributário de maneira geral. Pois bem, então, o tema em si diz respeito à tributação sobre a renda e a sua relação com a capacidade contributiva e o mínimo existencial. Então, necessariamente, nós não estaríamos aqui falando sobre o imposto de renda da pessoa física, que é, de fato, o imposto que tem maior relação com a questão da capacidade contributiva e do mínimo existencial explicitamente, né, ou diretamente falando. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o imposto de renda da pessoa jurídica também deve observar o princípio da capacidade contributiva. Mas há questionamentos no que concerne ao mínimo existencial. Por quê? Porque o mínimo existencial é um direito e garantia fundamental. Então, o que se questiona é se o imposto de renda da pessoa física, de fato, ao observar o princípio da capacidade contributiva, consequentemente deve observar também o mínimo existencial. Mas isso se aplica à pessoa jurídica? Eu tive uma orientanda brilhante aqui na Universidade Federal do Paraná de mestrado, que defendeu no mestrado a aplicabilidade do mínimo existencial também à pessoa jurídica. Apanhou muito, naturalmente, porque não é um direito fundamental, mas foi aprovada com brilhantismo e, num determinado momento da exposição, eu vou procurar esclarecer quais foram as conclusões dela, né, para que, quem sabe, a gente possa refletir. Eu estava vendo o regimento interno aqui da Convenção Estadual e vi que a ideia é realmente fazer propostas e que essas propostas sejam relatadas e, quem sabe, levadas a cabo no sentido de uma evolução aí na nossa legislação e, quem sabe, em nível constitucional também. Então, nesse sentido é que a gente vai fazer uma análise da aplicabilidade desses princípios à tributação sobre a renda, que envolve tanto o imposto de renda da pessoa física quanto aquele devido pela pessoa jurídica. Esse tema nos conduz, e eu tenho algum aqui, já estou vendo que tenho ex-alunos, do IBET, da graduação, estagiários, né, enfim, que sabem, de fato, do meu interesse cada vez maior por essa questão de justiça no âmbito da tributação. E que surgiu a partir de um estudo mais aprofundado do princípio da capacidade contributiva. Então, ao longo dos anos, eu cada vez mais estive preocupada com um conceito de capacidade contributiva que se adequasse ao nosso sistema, ao sistema brasileiro, porque cada sistema, naturalmente, tem o seu perfil. Há posições doutrinárias, a doutrina muito importante sobre o conceito de capacidade contributiva,
doutrina estrangeira, doutrina nacional, mas o que me pareceu, depois de me aprofundar bastante nesse tema do princípio da capacidade contributiva, é que nós estamos necessitando de um conceito próprio para o nosso sistema. Em que sentido que a capacidade contributiva poderia e deveria ser observada no Brasil em relação a todos os impostos, e aqui no nosso caso, em relação ao imposto sobre a renda. Então, alguns pressupostos são básicos e são, de fato, trazidos da doutrina estrangeira, enfim, dos espanhóis, dos italianos, que realmente pensaram muito bem e construíram conceitos importantes em relação à capacidade contributiva. Mas todos os conceitos, inclusive os nossos, convergem para a questão da justiça. Capacidade contributiva é sinônimo de justiça. E justiça é um conceito altamente indeterminado e aberto, né? O que é justo para um pode não ser justo para outro. Então, é nesse sentido que, diante das peculiaridades do nosso sistema brasileiro, dessa excessiva carga tributária, da complexidade do nosso sistema, é que me parece que nós precisamos construir um nosso conceito. O que é um sistema justo, consideradas as peculiaridades do sistema brasileiro? É a mesma coisa que para os espanhóis, para os italianos, para os americanos, para os ingleses? Depois de muito ler, me parece que não. A gente tem que buscar as nossas peculiaridades e a construção de um conceito de tributação justa. E isso, na verdade, a construção desse conceito ela é tão aberta quanto indeterminada, porque envolve uma carga de valores. E valores, cada um tem os seus. Cada um tem os seus. Por isso que eu acho que é difícil se construir um conceito geral de justiça. E isso é justo para o sistema brasileiro, porque os valores de cada um são diferentes. E, nesse sentido, é que eu acho que, muitas vezes, pode caber, vamos assim dizer, uma interferência do judiciário na construção desse conceito. Como é um conceito aberto, carregado de alta carga valorativa, me parece que, eu acredito que o Poder Judiciário possa atuar positivamente no sentido de garantir o direito a uma tributação justa e observante à capacidade contributiva. Então, eu até estou aqui com um crítico veemente, que é o professor Heleno. Tudo que eu falo, ele fala: olha, pensa bem. Aí já me dá vontade de chorar. Porque ele é tão inteligente que você está falando uma besteira, né? Tá vendo? Olha, Betininha, minha flor. Você viu que você escreveu isso? Eu falei: vi, pensei, pense bem. Enfim, esse negócio de minha flor eu já começo a ficar com medo, né? Porque vem bomba, né? É que nem quando a gente vai fazer sustentação oral, que eles falam: foi tudo maravilhoso, maravilhoso, e perdemos, né? Então, o negócio de minha flor é preocupante, né? O fato é que eu realmente acho que existe um espaço para o Supremo Tribunal Federal atuar positivamente, que é, vamos assim dizer, aquele chamado ativismo judicial, mas não no sentido, naturalmente, de infirmar direitos e garantias fundamentais. Eu acho que o STF pode decidir ativamente, mas de maneira a garantir os direitos e garantias fundamentais, né? Então, o que eu defendo é um ativismo garantista. Ou seja, se a norma ser interpretada, o princípio, quando eu tenho colisão de princípios, por exemplo, e o Supremo Tribunal, o ministro tem que decidir entre um princípio e outro, né? Essa possibilidade dele atuar positivamente, ativamente, só existe no sentido dele dar garantia àquele direito que tem, vamos assim dizer, um maior peso, né? Sem entrar diretamente nessa discussão. E esses princípios abertos normalmente estão relacionados à questão da capacidade contributiva. Quais são os princípios abertos que nós temos contemplados no sistema e que limitam o exercício do poder de tributar? O princípio da capacidade contributiva e da vedação da cobrança de tributo com efeito de confisco. Ambos
convergem, ambos dizem respeito à capacidade contributiva, porque a vedação da cobrança do tributo com efeito de confisco é o limite máximo da capacidade contributiva. Assim como o mínimo existencial que nós vamos ver agora é o limite mínimo. Então, nós estamos falando aqui de capacidade contributiva. E a interpretação do princípio da capacidade contributiva envolve uma aferição individual do julgador, o que ele considera justo. Porque o conceito de capacidade contributiva está intimamente relacionado ao conceito de justiça. Por isso que eu entendo hoje que nós temos que partir da construção do conceito de justiça para definitivamente estabelecer um conceito de capacidade contributiva que sirva ao nosso sistema, que caiba para o nosso sistema e que, de fato, nos traga um sistema tributário justo, né? O artigo 3º, é fato que o sistema brasileiro busca um sistema tributário, o sistema constitucional brasileiro busca em todos os sentidos um sistema justo, inclusive tributário. O artigo 3º da Constituição Federal é claro no sentido de que são objetivos do Brasil, da República, né? A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, já está no artigo 3º essa referência à justiça. E não pode, lógico, ser letra morta. Nós queremos um país livre, justo e solidário. E, aliás, esses três conceitos estão intimamente relacionados. Só se pode falar num país justo se ele for livre e solidário, né? A consecução desse propósito, o alcance desse propósito, necessariamente está ligada a uma concepção de justiça. Que nós vamos buscar onde? Na filosofia. Quem estuda o que é justo não são os filósofos. E daí nós vamos partir de Platão, Aristóteles, e a gente vê daí, né, Adam Smith, Thomas Paine, a evolução, né, que veio depois da Revolução Francesa, inclusive, que inspirou efetivamente esses ideais. A tributação, na verdade, ela interfere definitivamente na liberdade do cidadão. Quando nós tínhamos um Estado absolutamente liberal, vamos assim dizer, o poder econômico, por exemplo, tinha liberdade de atuar. Veio um momento em que se concebeu a ideia de que o Estado deveria realizar, cuidar da questão social, saúde, habitação, etc. E isso se faria possível através da cobrança de tributos. Então, esses tributos são uma forma de interferência na liberdade de atividade econômica, na liberdade do cidadão. Então, o tributo, como diz o Ricardo Lobo Torres, ele, ao mesmo tempo que ele pode reforçar e valorizar a liberdade, ele pode também eliminar a liberdade. Ele é um poderoso instrumento para nesses dois sentidos. E é aí que a gente vai ao artigo 3º e vê, bom, a tributação deve observar a liberdade, não pode ser a mão forte do Estado de uma forma tal que aniquile a liberdade do cidadão, deve ser igualitária. O que é uma tributação que observa a isonomia, segundo o meu entendimento, no âmbito do direito tributário? E por isso Becker disse que o princípio da isonomia, o princípio da capacidade contributiva é consectário do princípio da isonomia. Porque eu só tenho uma lei tributária justa se o elemento de descrime dessa lei for a observância da capacidade contributiva. Então, isso segundo o meu entendimento. Como que eu vou aferir a isonomia de uma lei tributária? A partir da investigação do elemento de descrime, que foi muito bem enfrentado por Celso Antônio Bandeira de Mello. Já falei várias vezes aqui para os meus alunos, porque eu não permito que saia da graduação sem ler o Celso Antônio. Não dá, se a gente está falando em isonomia, no direito tributário, nós estamos falando de isonomia de maneira geral, né? O livro do Celso Antônio vamos assim dizer, a cartilha do princípio da isonomia, todos têm que ler. É um livro breve, né? É só não ir na balada, não ir num jantar, a gente num sábado mata, né? Eu sempre falo isso para eles. E ele diz que a aferição da isonomia se dá através da investigação do elemento de descrime da lei. Então, se eu tenho uma lei que diz que não podem prestar concurso público as mulheres, por exemplo, o elemento de descrime ser mulher não é legítimo. O que é um elemento de descrime legítimo em matéria tributária? A capacidade contributiva. A lei tributária só pode estabelecer distinções segundo a capacidade contributiva de cada um, segundo a aptidão para contribuir. Aí eu teria uma lei tributária
que garante igualdade, que garante a liberdade e, como nós vamos ver, também a solidariedade. Klaus Tschipke, a professora Isabel também gosta muito do Tschipke, eu estou absolutamente convencida de que hoje o sistema tributário mais similar ao nosso é o alemão, e me ressinto muito de não ler e nem falar alemão, porque, de fato, a proximidade da formação do Pacto Federativo ela é muito grande em vários outros aspectos. Felizmente, nós temos já a tradução, acho que só do primeiro volume do curso do Tschipke pela Fabris. Eu não sei se já saiu o segundo e o terceiro, não, né? Mas o primeiro já deu uma boa ajuda. Ah, o tradutor morreu, essa novidade não... Então não vai sair porque... Hã? Ah, meu Deus. Olha, mas a Isabel também sabe. É o Heleno falando que ele é super inteligente, ele sabe tudo. Eu também não sabia. Nossa, foi assim. Agora eu falo tanto dos meus alunos, agora eu vou falar, o professor Heleno disse. Né? Então. Chega, não. Hoje realmente nós estamos todos abalados. Então, bom, enfim, naquele livro, A Moral do Estado e a Moral do Cidadão, esse sim disponível na versão espanhola pela Marcial Pons, também recomendo a leitura. Klaus Tschipke diz o seguinte: não existe um critério uniforme de justiça para todos os ramos do direito. Cada ramo do direito elege o seu, e, nesse sentido, o direito tributário elegeu o princípio da capacidade contributiva como o seu critério de justiça. Foi difícil achar a foto dele, mas eu acabei achando. É esse mesmo, professor? Eu achei errado. Acho que é. Né? Pronto, Quando meus filhos não ajudam na internet, pode acontecer um caos. Mas aqui eles não ajudaram. Mas eu achei que ele estava com uma cara de Klaus Tschipke e era esse mesmo. É esse mesmo. Né? Então, nós temos contemplado no artigo 145 da Constituição Federal a observância do princípio da capacidade contributiva para os impostos. Essa é uma outra discussão. Mas como nós estamos falando aqui em relação à tributação sobre a renda, então nós estamos falando dos impostos, como eu falei de início, da renda da pessoa física e da pessoa jurídica. O Constituinte falou em capacidade econômica, mas, naturalmente, o que ele quis dizer foi capacidade contributiva. Por quê? Porque, de fato, há uma distinção entre capacidade econômica, capacidade contributiva e capacidade financeira. A capacidade contributiva envolve necessariamente a capacidade econômica. O que é a capacidade econômica? É a potencialidade de ser detentor de uma potencialidade de bens, uma universalidade, vamos assim dizer, de bens e direitos. Então, suponhamos hipoteticamente uma situação em que alguém tenha um imóvel de baixo padrão construtivo, numa localidade pouco valorizada da cidade, né? E que é um imóvel onde ele mora, como ele tem um automóvel 1.000, por exemplo, e um salário de R$ 1.500. Né? Ele tem uma universalidade de bens e direitos, portanto, ele tem capacidade econômica. O que não significa, como nós vamos ver, que ele tenha capacidade contributiva, que é efetivamente aptidão para contribuir. Também, muitas vezes, e lógico, se ele tiver capacidade econômica, ele pode não ter capacidade financeira. O que é a capacidade financeira? É liquidez para pagamento dos tributos. Então, eu vou usar o velho exemplo do professor Roque, aqui, que fala da mansão na Avenida Paulista. Né? Quem herda uma mansão na Avenida Paulista tem capacidade contributiva, tem capacidade econômica, mas não tem capacidade financeira, porque não tem liquidez para pagamento do IPTU. Como a capacidade contributiva no Brasil é objetiva para os impostos reais, nesse ponto eu concordo com o professor Sacha, nós temos capacidade contributiva subjetiva para o imposto sobre a renda e objetiva para os impostos reais. O sujeito vai ter que dar um jeito para pagar, vai ter liquidez para pagar efetivamente o tributo. Pois bem, então, a partir dessa concepção de capacidade econômica, capacidade contributiva e capacidade financeira, aí vamos usar aqui, a minha opção foi utilizar o conceito de capacidade contributiva que eu
considero seja o melhor que tenha sido construído no âmbito doutrinário mundial, né, em relação, feito por o italiano Francesco Moschetti, que criou o conceito de capacidade contributiva a partir do artigo 53 da Constituição italiana, que diz: todos são obrigados a concorrer à despesa pública em razão da sua capacidade contributiva. O sistema tributário é informado por critérios de progressividade. A partir desse artigo 53, Moschetti disse o seguinte, em síntese, né? Também é outra obra que recomendo que a gente estude, enfim, que é o princípio da capacidade contributiva do Moschetti, e que nós tínhamos até um período só em italiano. Eu, por exemplo, fui obrigadíssima a ler italiano, porque é o professor Marçal, conhecido de todos nós. Quando eu comecei o doutorado, ele falou: você lê italiano? Falei: não. Ele falou: se vira. E eu tive que me virar, naturalmente, porque é indiscutível, né? Contratei o professor de italiano para 24 horas por dia para poder ler o texto. Mas quando eu estava terminando a matéria dele, eu achei uma versão em espanhol. E o professor Marçal falou: duvido que a tradução seja boa, não use. Falei: não, mas dá só uma olhadinha para mim, por favor, não sei o quê. Ele olhou, adorou, né? Eu até fiz uma encadernação em espiral, porque o Marçal vive mandando as pessoas irem tirar cópia da versão em espanhol. O Fábio tem, né? A versão em espanhol é muito boa também. E, enfim, e aí é importante essa obra porque, de fato, ele tem uma visão bastante completa do princípio da capacidade contributiva. Quando fui aluna do professor Geraldo Ataliba, eu sempre digo que eu fui realmente uma felizarda, porque enquanto fiz a graduação na PUC de São Paulo, fui aluna da Beth Carrasa, do Geraldo Ataliba, do Roque e do professor Paulo. Nossa, assim, completo, né? Mais do que isso, impossível. Mas o professor Geraldo, quando ele ensinava o princípio da capacidade contributiva, ele dizia o seguinte: capacidade contributiva nada mais é do que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e quem não tem não paga. Ele tinha o dom de ser didático, prático, direto, no sentido de deixar muito claro para um estudante de graduação que capacidade contributiva é isso. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e quem não tem não paga. De fato, isso revela a aptidão para contribuir, né? Mas não é só isso. E é nesse sentido que Moschetti foi além e disse que a capacidade contributiva revela a aptidão para contribuir, desde que respeitado o mínimo existencial e qualificado por um dever de solidariedade. Então, o que ele quis dizer com isso? Então, são 3 elementos que compõem o princípio da capacidade contributiva, segundo Gianfrancesco Moschetti, como eu falei, que julgo seja o melhor conceito que nós temos até hoje de capacidade contributiva. Quando a gente fala qualificado por um dever de solidariedade, Moschetti enfrenta 2 situações diferentes que nós vamos falar rapidamente. Uma delas é a questão da progressividade, né? Bom, em relação ao mínimo existencial, não sei o que eu fiz aqui na hora de configurar, falei, faltou ajuda da criançada, fica um espaço, assim. Aquela vez que a gente grita: alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Silêncio. Está todo mundo em volta, mas finge que não está ouvindo. Então, a gente traz assim do mesmo e explica os erros, né, da configuração. Mas, enfim, os países democráticos do mundo já, vamos assim, assumiram consensualmente essa situação de que o mínimo existencial deve ser intributável. Portanto, o mínimo existencial, como diz a professora Misabel, é uma imunidade implícita no princípio da capacidade contributiva. É imune à tributação, né? Não pode ser tributado aquele mínimo necessário a uma sobrevivência digna. É fato que o mínimo existencial não é o mesmo para todos os modelos familiares, para todo mundo. Por quê? Porque cada família tem uma situação específica, individualizada, e ela revela necessariamente um mínimo existencial diferente. Então, eu tive uma certa oportunidade de estudar lá em Salamanca com o professor Eusébio Gonzalez, e a professora lá de Imposto de Renda, Maria Ângeles, se não me engano, ela deu
nos deu um arquivo de A a Z, onde a autoridade espanhola imaginou todos os tipos de mínimo existencial. Né? Álvaro já ouviu essa história 100 vezes. Né? Quando eu falei, dessa vez foi você, viu? De novo, relembrando. E aí ela falou lá, mulher solteira, homem solteiro, a família com 2 filhos em idade escolar, a família com filhos doentes, a pessoa idosa, enfim. Eles imaginaram ali todos os tipos possíveis de mínimo existencial, o que é, assim, não tem informação se praticam efetivamente, mas que, de fato, ela nos deu aquela pesquisa. E aquilo me impressionou. Por quê? Porque há uma efetiva preocupação da autoridade espanhola com a observância de direitos e garantias fundamentais, no que diz respeito ao mínimo existencial. A autoridade espanhola, eu sei, construiu aquelas ideias sobre mínimo existencial considerando esses 3 elementos: a idade do contribuinte, seus ascendentes e descendentes, os descendentes sob sua responsabilidade, a convivência dos ascendentes e descendentes com a idade do contribuinte e o nível de renda dos ascendentes e dos descendentes. Então, esses 3 elementos levaram à construção de um mínimo existencial individual, considerado cada um desses núcleos familiares. Né? Bom, aí, partindo agora para uma circunstância, esse é um tema que podia ficar aqui falando até... Além de gostar muito, tem muita coisa para falar, mas não tenho todo esse tempo. Eu falei que eu me animei com 1 hora de exposição no painel, no folder, mas daí a gente recebeu um regimento interno aqui que diz que é 20 minutos prorrogáveis por mais 10, me deu uma tristeza no coração muito grande. Eu li o regimento, né? Então, se ninguém leu o regimento, então faz de conta que eu não falei isso e é 1 hora mesmo, estou brincando. Vou procurar respeitar meia hora. Eu adoro falar. Quem já me conhece sabe que eu sou muito faladeira. Né? Enfim, então, o que nós podemos, a partir desses pressupostos teóricos rapidamente colocados aqui, e como eu falei, tranquilamente a gente poderia aprofundar e seria muito prazeroso, o que nós temos agora aqui? Vamos considerar as circunstâncias fáticas para avaliar essa observância dessas questões constitucionais. Tabela progressiva para cálculo mensal do imposto sobre a renda da pessoa física a partir do exercício de 2015 e ano calendário de 2014. O que é intributável aqui, né? R$ 1.787. Depois nós temos aqui alíquotas escalonadas, né? 7,5, 15, 22,5 e 27,5. E lá as parcelas a deduzir, né? Então, aqui uma primeira observação em relação à qual nós vamos nos manifestar no final da exposição. Até nós temos aqui uma progressividade, que já é melhor do que foi outrora, onde eram só 2 as alíquotas. Mas isso aqui, nem de longe, é uma progressividade que realiza a justiça fiscal, embora tenha sido ampliada a progressividade. Progressividade para fins de realização de justiça fiscal é aquela progressividade lenta e gradual que exista no sentido de se alcançar, de fato, a justiça da tributação. Para que serve a progressividade? Nós vimos lá no artigo da Constituição Italiana e no conceito do Moschetti. Para realizar a redistribuição de riqueza. Então, a tributação tem 2 funções primordiais. A primeira é o financiamento das instituições democráticas, o financiamento do Estado. E a segunda, ou quem sabe a gente pode até inverter, no meu caso, acho que a importância maior, é a redistribuição de riquezas. Já é atestado no mundo inteiro que a tributação é o instrumento mais poderoso de realização de redistribuição de riquezas. Então, é através da tributação progressiva que eu propicio ao longo de décadas, de séculos, não é assim do dia para a noite, do jeito que falaram para o Lula lá que ele ia fazer lá. O José Dirceu e o Palocci escreveram para ele, na exposição de motivos da reforma tributária, que essa reforma vai levar à redistribuição de riqueza. Então, vocês pegam e fazem uma progressividade bem forte no imposto de herança, por exemplo. Né? Não é assim que acontece essa progressividade, é uma progressividade lenta e gradual. Mas por que eu trouxe isso? Para a gente analisar o que nós temos de fato posto aí, para poder, enfim, sair as propostas a partir dessa convenção. Né? Voltando aqui, o que nós temos aqui? Base de cálculo, ou seja, não incide imposto de renda, vamos assim dizer, pessoa física,
nos valores recebidos até R$ 1.787,77. Isso é geral, sem considerar, para todo mundo, sem considerar lá, como a autoridade espanhola faz, qual a condição individual de cada um. Isso representa o mínimo existencial? Não, isso não representa. E se vocês acessarem a página do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, lá vai estar dito que o valor ideal do salário mínimo é o valor de R$ 2.765,44. Isso equivale a uma correção da tabela do imposto de renda de aproximadamente 60 e poucos por cento, 61,2%, 61,2%. Por que eu estou falando isso? Porque a autoridade brasileira sabe qual é o mínimo existencial. Sabe, se está no DIEESE publicado, a autoridade fazendária sabe qual é o valor que minimamente é intributável. O DIEESE apura esse valor considerando uma família com 2 filhos em idade escolar padrão. Tá? E aí dá esse valor. Quer dizer, ainda conhecendo esse valor, a autoridade fazendária não tornou ele totalmente, nem o salário tem esse valor, né? Salário mínimo, e nem a intributabilidade do imposto de renda da pessoa física respeita esse valor. E nesse sentido que é importante destacar, então, a atuação da Ordem dos Advogados, que sempre é muito efetiva, né, em relação a essas insurgências no que diz respeito aos problemas da sociedade. E na ação declaratória de inconstitucionalidade, são duas importantes as iniciativas da OAB. A primeira, para fazer valer o mínimo existencial. Né? A primeira ação declaratória de inconstitucionalidade 5096, onde se busca a interpretação conforme do artigo 1º da Lei 11.482. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, a OAB está pedindo a correção daquele valor, daquele 1.700 e pouco, tá? Da tabela, em 61,24% a partir dos dados do DIEESE, né? Porque essa correção tem acontecido no patamar de 4,5%, mais ou menos, desde 1996. E aí gerou essa defasagem no que concerne ao mínimo existencial da pessoa física, né? A observância. E também na ação se pede que a partir de 2014, para os anos calendário, a partir de 2014, então se faça automaticamente a correção pelo IPCA. Essa ação que é recente, teve o despacho recente também, em março, né, do Barroso, no seguinte sentido. Aí a gente fica indignado, né, porque o sujeito é constitucionalista, defendia isso. E aí, eu não sei, eu me sinto num estado de indignação e insegurança. Ela nem sei falar tudo que eu me sinto, porque diante ainda da morte do Eduardo Campos, uma tristeza dessa capaz de chorar. Né? Mulher é fogo, e daí já chora mesmo. Chora quando Heleno briga, chora quando morre o Eduardo Campos e chora diante do Barroso. Né? Ele diz o seguinte: deixo de apreciar o pedido liminar nesse momento em razão de tratar de situação já vigente de longa data. E daí? É daí que tem que apreciar. Né? Sendo certo que qualquer provimento para valer neste ano interferiria de modo drástico, perfeito, é para interferir mesmo, com a estimativa de receita já realizada e, consequentemente, com os princípios orçamentários, afirmou o ministro. É o seguinte, é isso que eu não admito num sujeito que foi advogado, que defendeu o outro lado, que é constitucionalista. Esse é constitucionalista, sabe o que é dignidade da pessoa humana melhor do que qualquer um de nós, estudou, quem sabe, mais profundamente, conhece os princípios constitucionais e, no momento, ele resolveu não defender a Constituição, que é para isso que ele está lá, mas o orçamento público. O orçamento é nosso, nós queremos que seja protegido, mas não a qualquer custo. Né? Então, causa, de fato, um desgosto, uma surpresa, etc. E está parado aí nessa situação. Né? A outra importante iniciativa da OAB foi a ação declaratória de inconstitucionalidade 49, número 27, tá? Que buscou ao reconhecimento, né, a ampliação dos limites com a dedução dos gastos relativos à educação para os anos base de 2012, 2013 e 2014,
tá? Fixado nessa legislação, cujos valores relativos a esses anos era 3.091, 3.230 e 3.375. Então, o que pede a OAB nessa ação de inconstitucionalidade? Que se considere todos os tipos de custos envolvidos na educação. Não só na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino superior, nos cursos de graduação, pós-graduação, profissional, e em tudo que envolve a educação e que a família brasileira, enfim, com o que a família brasileira tem custos. Essa é outra ação muito importante que existe lá e que está também paradíssima, né? O pedido de medida cautelar não foi lá, naquele o Barroso ainda se manifestou. Nesse aqui a Rosa Weber só falou o seguinte: observe-se o rito pertinente, encaminhe-se para o Senado, para a Advocacia Geral da União, etc., para a manifestação. Senado e Advocacia Geral da União opinaram, o próprio Poder Legislativo aqui, o Senado pela improcedência, a Advocacia Geral pelo não conhecimento da ação, tá? Porque ambos com o mesmo argumento, que se trata de concessão de benefício fiscal. E a competência para o benefício fiscal é do legislador. De fato, o parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal prevê que qualquer redução de carga tributária, benefício, isenção, anistia, enfim, tudo, remissão, né, na verdade, deve-se dar observada a legalidade, ou seja, a prerrogativa do legislativo. O que é, na minha opinião, perfeito. O fato é que as deduções relativas ao mínimo existencial, as deduções relativas, nem digo ao mínimo existencial, mas à dignidade da pessoa humana. Ontem, diante de todas as notícias ruins com a morte do Eduardo Campos, a gente viu uma grande notícia de um brasileiro que ganhou um prêmio Nobel, alguma coisa que não prêmio Nobel, um prêmio de matemática que se assemelha ao prêmio Nobel. E ele disse que decisivamente o que levou ele a esse prêmio foi a qualidade de ensino, que naturalmente não foi só pública. Ele mesmo fala que foram os professores que contribuíram para essa formação, e o próprio jornal deu destaque para isso, dada a proximidade das eleições. Nós temos que nos preocupar com a educação, porque é isso que vai gerar o crescimento do país. Então, eu hoje acho impossível estudar direito tributário dissociado de ciências econômicas e ciências políticas. Eu não consigo mais fazer isso. Porque a atuação do legislador, ela é uma atuação diretamente direcionada por uma postura política. E aí a gente tem que fazer essa leitura. E a tributação tem uma repercussão na economia imediata. Então, é necessária essa interdisciplinaridade. Eu sempre digo, o professor Geraldo Taliba, quando eu falo isso, deve se revirar no túmulo, porque ele era ferrenho defensor da teoria pura, e eu estou realmente hoje achando que não é o caso. Mas, enfim, nós temos duas situações que já são concretas. Agora, é importante destacar que eu, de fato, em estudos recentes, concluí que os incentivos e benefícios fiscais são muito injustos. Normalmente não observam a isonomia, e normalmente quem recebe esses benefícios e incentivos fiscais são os poderosos, aqueles que conseguem uma ingerência junto ao legislativo e conseguem isso. Os benefícios e incentivos, de fato, como disse o ministro, comprometem o orçamento. Então, isso me fez refletir nos meus últimos estudos aí de pós-doutoramento. Eu comecei escrevendo para defender os incentivos e benefícios como uma forma de planejamento tributário legítimo. Quanto mais eu estudava os benefícios, mais eu me decepcionava e me preocupava com eles. Porque eu falava, isso não é justo. De fato, isso na Europa é muito frequente, na literatura europeia, se alguns deixam de pagar, outros têm que pagar por eles, porque o orçamento é uma coisa fechada, e dinheiro não nasce em árvore. Eu acho que o raciocínio dos europeus é para eles. Nós temos uma gordura que dá para dar, até um certo ponto, considerar incentivos e benefícios fiscais.
mais incentivos, na minha opinião, do que benefícios, porque eu entendo que os incentivos dependem de uma contrapartida do contribuinte. Os benefícios são gratuitos, ou seja, o Estado dá o benefício por questões de extrafiscalidade. É aí que eu queria chegar, né? Falei rapidamente sobre isso, é outro assunto que a gente poderia falar há muito tempo, mas quando a gente fala em benefício, nós estamos falando em extrafiscalidade, em arrecadação, ou seja, eu vou abrir mão dos recursos por motivos extrafiscais. Nesse caso, de abater integralmente o que foi gasto com estudo, com saúde, etc., se trata não de extrafiscalidade, se trata de observância de dignidade da pessoa humana. Não é benefício fiscal que depende da atuação do legislador, contrariamente ao que falou a Advocacia Geral da União e o próprio Senado. Eu não acho que isso é benefício fiscal. Observar, atualizar a tabela do imposto sobre a renda e considerar o abatimento de todos os valores necessários à vida com dignidade é imposição do princípio da capacidade contributiva. Não é benefício fiscal que dependa da atuação do legislador, na minha modesta concepção, no meu entendimento. Aí nós chegamos aqui no seguinte, sim, vamos falar agora sobre um pouquinho, falamos sobre o mínimo existencial, vamos falar sobre o dever de solidariedade referido por Moschetti. E a progressividade. E aí, lançar aquela ideia que eu falei de início, se essa progressividade, o mínimo existencial também, devem observar só o IRPF ou o IRPJ também. No IRPF, como eu estou mostrando, é claro e tranquilo. No IRPJ, como eu falei, a Denise Daniel, que foi minha orientanda de mestrado, também orientadora nesse tema, né? Ela defendeu um mínimo existencial para a pessoa jurídica, no sentido de que o capital de giro da pessoa jurídica é o mínimo existencial da empresa, ou seja, se a tributação alcançar o capital de giro, pode aniquilar a atividade produtiva. E, nesse sentido, se eu perco a empresa, eu tenho que pensar, inclusive, em questões de sustentabilidade. O que adianta fechar as portas das empresas, que são as que geram a receita tributária? Então, nesse sentido, é que a gente tem que pensar em sustentabilidade no direito tributário. Não adianta aumentar a carga tributária, sufocar as empresas, elas desaparecem, o Estado vai tributar o quê se ela não está tendo atividade econômica? Nós temos que manter como nós temos que manter as riquezas ambientais, nós temos que manter as riquezas tributáveis também, no sentido de ter um sistema tributário sustentável. Eu já estou terminando, tá, Fábio? Já passou muito a minha meia hora, eu estou até com medo de olhar no relógio, mas está acabando. Enfim, concluindo aqui, em linha de conclusão, o último elemento introduzido por Moschetti é o dever de solidariedade. O que ele quis dizer que a capacidade contributiva, quando ele diz que a capacidade contributiva envolve um dever de solidariedade? Ele diz que a capacidade contributiva é uma cooperação altruísta para um fim específico. Por quê? Porque eu pago tributos necessariamente, sem ter necessariamente uma contraprestação, com um sacrifício individual em prol da sociedade. Tá? E de que maneira que isso se concretiza mais diretamente? Através da progressividade. Tá? É a progressividade que leva, ao lado da observância da capacidade contributiva e do mínimo existencial, ou seja, da aptidão para contribuir e do mínimo existencial, a observância da progressividade leva a um sistema tributário mais justo, no sentido de propiciar, como eu referi anteriormente, a redistribuição de riquezas. Nós temos um nível de miserabilidade, embora felizmente muito reduzido, não muito reduzido, já diminuiu bastante, mas está longe de ser bom, é o que eu quis dizer. Né? É inadmissível, né? Absolutamente inadmissível. Eu, hoje em dia, sou assim eu acredito muito que o sistema tributário pode reduzir muito mais os níveis de miserabilidade. A gente, na verdade, quando vê as pessoas tendo para a gente, quer que todo mundo seja feliz, que todo mundo viaje, que todo mundo tenha lá seus momentos de descanso, aquela coisa assim. Eu, às vezes, fico até a gente ficar com a consciência pesada, né? Meu Deus, porque não é todo mundo que é tão feliz quanto eu. Então, eu estou preocupada, né, em usar aquilo que eu conheço, com o que eu trabalho, para criar uma situação dentro do sistema tributário que possa trazer mais felicidade, mais justiça, etc.
É fato que a progressividade é um elemento importante. Então, o que acontece? A progressividade leva à generalidade, à observância do princípio da generalidade. O que significa isso? Todos nós devemos sentir a tributação na mesma intensidade. Então, ela deve ser o mesmo peso no bolso de todo mundo. A sensação pela tributação deve ser igual para todo mundo. E isso é o princípio da generalidade. Como que eu chego a essa sensação de peso igual? Através da progressividade. É obrigatória a observância da progressividade para que o sistema tributário seja justo? É exatamente nesse ponto que eu quero chegar e, a partir daí, eu até vou concluir. Eu estou me questionando em relação a isso. Porque eu acho que se a gente vai admitir que o sistema tributário tem que ser progressivo para ser justo, então ele tinha que ser integralmente progressivo. O que nós temos hoje? Eu vou voltar depois um pouquinho aqui nesse slide. Progressividade do IPTU, do Imposto sobre a Renda e do TR. O sistema não é integralmente progressivo. Nós temos alguns impostos que são progressivos. Então, já não é aquela maravilha que deveria ser em termos de progressividade, né? E aí, por isso que eu falei que eu vou voltar, também me chama essa atenção essa frase de típica que diz o seguinte: o princípio da capacidade contributiva não determina necessariamente ao legislador a utilização de um tributo progressivo. Uma alíquota progressiva é, porém, compatível, não necessária, né, com uma interpretação da capacidade contributiva conforme o Estado Social de Direito. Então, como, de fato, eu falei, eu acho que há uma identidade muito grande com o sistema alemão, como eu confio de olhos fechados no que o tipo que diz, gosto, adoro, amo. Triste notícia essa de que provavelmente não teremos a tradução dos outros 2 volumes. E diante das conclusões às quais eu cheguei em relação aos incentivos e benefícios fiscais, eu passei a me questionar se é o caso mesmo de se seria justo mesmo o sistema tributário brasileiro que fosse integralmente, ou ele teria que ser integralmente progressivo, ou ele de fato não é progressivo. E aí, quem sabe, para simplificar, porque a progressividade traz a complexidade. Nós queremos simplificação, nós queremos desoneração. A progressividade leva ao aumento da carga e incrementa a complexidade do sistema. E esses são os nossos problemas. Por isso que eu disse lá no começo que nós temos que pensar num conceito de justiça que caiba para o nosso modelo. Será que, de fato, a progressividade seria ideal para nós? Existe uma proposta antiga, né, de 2 autores cujos nomes são Robert e Rabushka, né, 2 autores americanos do Partido Republicano, que propuseram, isso já foi trazido até pelo Everardo Maciel, uma forma de tributação cujo nome é flat tax, que é uma tributação proporcional. Tá? Nessa tributação, isso é super polêmico, só estou lançando a ideia, não que eu já aderi a ela. Eu só estou vendo que a senhora está me olhando aí querendo mas eu, de fato, penso nessa tributação proporcional em relação a tudo, inclusive não só imposto sobre a renda. Porque, como eu digo, o professor Heleno sempre faz aquela pergunta que faz você falar, nossa, isso é o ponto nevrálgico. Quando eu falei que estava escrevendo sobre isso, até ele leu o trabalho, ele falou, mas minha flor, quem ganha R$1.000 e vai pagar 16% de imposto de renda, vai sentir muito mais do que quem ganha 1 milhão e vai pagar 16% de imposto de renda. Então, não se observa a generalidade. Ele não precisaria ter me falado isso, eu já tinha pensado antes de escrever, naturalmente. Esse é o ponto nevrálgico disso, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Realmente, eu não alcanço esse tipo de justiça. Por isso que eu digo que não é fácil a construção desse conceito de justiça e tem que se ler muito aí de filosofia para poder achar um modelo que seja ideal para nós. Mas essa proporcionalidade, no modelo proposto por eles, acaba com os benefícios fiscais. Então, o que acontece? Eu simplifico o sistema, porque eu estabeleço uma alíquota proporcional para todo mundo, que, de fato, tem o ponto, o calcanhar de Aquiles, né, de agredir o princípio da generalidade. É a minha única preocupação em relação a isso, e eu acho que de todos que já leram a doutrina deles,
Mas para a nossa situação no Brasil, eu consigo eliminar os benefícios fiscais e manter, porque isso está na proposta deles, manter todas as deduções do imposto de renda. Todas as deduções integrais. Então, na proposta do Partido Republicano, existe uma proporcionalidade com o fim dos benefícios fiscais, mas, embora a tributação seja proporcional, tudo é deduzido, integralmente os gastos com saúde, educação, tudo isso. Por quê? Porque não é benefício fiscal. Diferentemente do que foi a manifestação aqui do nosso Poder Legislativo. Então, na verdade, como essa é uma convenção, e aí estão propostas, né, a ideia é, de fato, e a OAB já tomou a atitude necessária nesse sentido, é de refletir em que sentido nós poderíamos produzir uma reforma. Eu acho que a reforma constitucional, já falei isso várias vezes, reforma tributária, não é necessária, na minha opinião, exceto no caso do ICMS, que eu acho extremamente complexo, e eu acho que vai estar ser enfrentado aqui. Para mim, tinha que ser tributação na origem ou no destino. Daí, alguns auditores me falaram, doutora Bettina, no destino vai ter muita sonegação. Então, na origem é a substituição tributária progressiva. Mas alguma coisa que simplificasse e que isso diminuiria custos, enfim, evitaria a guerra fiscal, etc. Então, para mim, essa é a única reforma constitucional necessária, a do ICMS. Essa do imposto sobre a renda pode ser feito em nível infraconstitucional. Eu posso estabelecer tudo isso que a OAB está pedindo para o judiciário reconhecer, e o judiciário está falando que não vai fazer porque é ativismo. Não é ativismo. Isso é fazer valer princípios constitucionais tributários, é garantismo judicial. A gente pode estabelecer em nível infraconstitucional sem necessitar obrigatoriamente de uma alteração no texto constitucional. Então, com isso, eu encerro, e já acho que devo ter passado muito tempo do meu tempo regulamentar, e estou aqui à disposição para esclarecimentos. Eu agradeço a atenção de todos, então. Início, além da titularidade da professora Bettina no curso aqui da Universidade Federal do Paraná, na pós-graduação, tratando desse tema relacionado ao mínimo existencial e à capacidade contributiva, a professora Bettina foi congratulada com um pós-doutorado na Universidade de Lisboa, justamente tratando desse tema, inclusive publicando uma obra na qualidade de coautora, intitulada Novos Horizontes da Tributação, um diálogo luso-brasileiro. Então, é recomendável, um trabalho de peso e pioneiro, como nós tivemos a oportunidade de ver na sua apresentação. Eu vou dar sequência aos trabalhos e vou apresentar formalmente a professora Isabel de Abreu Machado Derzi, que tratará do tema relacionado à tributação sobre o consumo e a adoção do IVA. A professora Isabel, atualmente é professora titular em Direito Financeiro e Tributário das Faculdades Milton Campos e da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-coordenadora dos cursos de pós-graduação e ex-chefe do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-procuradora-geral do Estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte. Professora Isabel, para que vocês tenham uma ideia, tem mais de 300 trabalhos publicados, participação em 350 congressos, enfim, uma figura ímpar em nosso direito tributário. Muitos de nós consultamos a célebre obra das limitações constitucionais ao poder de tributar, né, escrito pelo ministro Aliomar Balieiro, e a atualização dessa obra, como todos temos a oportunidade de permanentemente consultar como advogados, é da professora Isabel. Então, professora Isabel, é uma honra tê-la aqui em Curitiba, já estava aqui na semana passada conosco, e eu passo a palavra para que profira a sua palestra. A honra é minha de estar aqui neste evento da Conferência Estadual da OAB do Paraná, ao lado de ilustres
advogados que estão aí na plateia, professores, e o nosso querido Heleno Torres, professor da USP, que todos conhecemos e respeitamos, o doutor Fábio Grillo, que preside essa mesa, o doutor Daniel Prochalski, tem que pensar um pouquinho antes de falar, que é o relator desse tema e desta mesa, e a nossa querida professora Betina, que acabou de nos brindar com uma palestra maravilhosa sobre a questão da capacidade contributiva do ponto de vista, sobretudo, centrada no imposto sobre a renda. Eu quero dizer aos senhores, e vou fazer aqui um apelo à própria professora Betina, a respeito do finalzinho, porque eu concordo em tudo que foi colocado sobre capacidade econômica e capacidade contributiva. Eu estou inteiramente de acordo com a professora Betina. O tema deveria enfocar e deve enfocar não só a capacidade, o mínimo existencial das famílias, como a capacidade contributiva das pessoas jurídicas, das atividades empresariais no país. Esse é um tema de alta relevância, é uma novidade no direito. Talvez, né, pela força das palavras, nós não devêssemos acharmos um substituto, sinônimo, para o mínimo existencial quando utilizarmos o enfoque da capacidade econômica, como diz a Constituição, no que tange às pessoas jurídicas empresariais. Mas ela tem toda a razão. Essa é uma questão de alta importância no país. E este é o problema do sistema tributário brasileiro. Eu gostaria de estar na posição, como brasileira, de dizer, olha, o nosso sistema é muito progressivo, vamos reduzi-lo, vamos reduzir essa progressividade, vamos pensar em simplicidade, introduzirmos uma flat tax no futuro. Só que eu não posso fazer isso, porque o sistema tributário brasileiro não é nem proporcional, ele é altamente regressivo. Então, o nosso problema é tão grave que eu fico impedida, né, de aderir a essa proposta. É uma questão que pode ser pensada para o futuro. Isto, quando nós atingirmos um dia, nós estaremos lá. Eu sou muito otimista. Um dia mas não temos condições de refletir nesse momento, nem pensando em uma reforma da Constituição, porque a Constituição proíbe que o imposto de renda seja proporcional. A Constituição obriga a universalidade, a generalidade e a progressividade no imposto sobre a renda. O problema é que, econômica e politicamente, o nosso sistema tributário é um sistema altamente regressivo. E o que significa isso? Sobre essa questão, como eu vou falar exatamente sobre o imposto sobre o consumo e a possibilidade de adoção dos IVAs, que nós já fazemos, aliás, eu gostaria de referir, explicar, né, a questão do modelo tributário brasileiro. Não é que nós sejamos cruéis, um povo mau, um povo cruel, que trata mal os pobres e os muito pobres, e que cultiva. Não é só isto, né? São as circunstâncias econômicas e políticas da economia nacional. Nós somos, de fato, a 7ª economia do planeta. Ou seja, o nosso PIB está em 7º lugar. Alguns dizem que está em 6º. Porque vocês se lembram de um ano em que nós superamos a Inglaterra, né, e saiu em todos os jornais, mas logo reajustaram as contas para a Inglaterra ficar à nossa frente. Então há polêmica, ou somos a 7ª ou a 6ª economia. Mas quando nós pensamos em índice de desenvolvimento humano, quando nós pensamos em renda per capita, porque a nossa população é muito grande, aí pronto. Aí a vergonha nacional, eu não quero saber, todos nós sentimos no coração, né, que estamos lá atrás, muito lá atrás. Mesmo que o governo federal tenha razão, no último índice que saiu, né, ignoraram várias características recentes e que, portanto, se tivessem sido consideradas, nós teríamos avançado 12 pontos. E nós ainda estaríamos no 60º lugar
Né? Quem está no 7º em PIB não pode ficar no 60º lugar em índice de desenvolvimento humano. Mas essa é a realidade nacional. Melhoramos um pouco, né? Mas ainda estamos, né, trabalhando com uma desigualdade intensa. Por que regressividade dos sistemas? Qual é o dilema nosso quando a gente fala nas reformas de que o Brasil precisa em direito tributário? Exatamente isso. Existem 2 modelos tributários tradicionais pelo mundo. O dos países desenvolvidos e ricos, não só em PIB, como em renda per capita e desenvolvimento humano e de distribuição da renda nacional, e os países pobres. Não que não tenham um PIB elevado, podem ter, como a China, como o Brasil, mas são ainda emergentes, em desenvolvimento humano muito baixo. Nos países chamados desenvolvidos, há uma forte classe média, com uma distribuição de renda menos desigual. E poupança, uma grande poupança interna. Então, esses países têm capital e renda de capital. Em geral, são, em relação ao resto do mundo, exportadores de capital. Existe, com esses países desenvolvidos e ricos, um certo ponto em que a poupança grande interna não alcança o rendimento na aplicação interna propriamente dita. Ou seja, a renda marginal desse capital começa a decair. Então, o capital dos países desenvolvidos procura outros. Vamos lá para a China, vamos ver se a gente consegue uma rentabilidade melhor para o nosso capital. Ou, quem sabe, o Brasil, né? Mas a mão de obra lá não é qualificada, a infraestrutura é ruim, quem sabe e assim vão, catando lugar no mundo para terem um retorno melhor. Países ricos, modelo tributário dos países ricos. Uma grande classe média, com muita gente, com renda para pagar imposto de renda, são fortes em impostos sobre a renda, heranças e doações, imposto sobre patrimônio. Resultado, os impostos que trazem regressividade são impostos sobre consumo, impostos sobre vendas, operações de comércio. Então, tem uns sistemas tributários que não são altamente regressivos. É o caso, coincidentemente, tem menos desigualdade social e um sistema tributário que reflete isso. Estados Unidos, Europa, já tem este tipo de modelo, fortes em tributação sobre a renda, heranças e doações. Tá? Exportadores de capital. Mesmo assim, lutam. Venham para cá. Por quê? Porque o excesso de poupança interna procura uma rentabilidade marginal do próprio capital excedente, que começa a decair nos países desenvolvidos, em outras praças. Os Estados Unidos são o maior guerreiro internacional brigando por investimento. A competição internacional é cruel. Então, as características do sistema tributário são essas. O outro modelo, países não desenvolvidos inteiramente, embora tenham um PIB como o nosso, em que há uma concentração de renda, classe média pequena. Nossa classe média é pequena. Nós temos um grande mercado consumidor potencial, mas não com a capacidade econômica do mercado consumidor norte-americano. E o europeu junto, né, de todos os estados europeus. Então, né, o Estado brasileiro não consegue sobreviver só tributando os ricos, só tributando a renda dos mais elevados. Gostam, adoram tributar a classe média no imposto de renda, segura a tabela do imposto de renda, para não admitir o aumento, né? Segura as despesas com educação, é isso, para garantir a arrecadação. E garantem 60%, é o caso brasileiro, em imposto sobre consumo. Por quê? Imposto sobre consumo é assim classificado, é um termo que não é jurídico propriamente, porque o consumidor não está posto como contribuinte oficial do tributo. Né? Mas é o tipo do tributo que onera a atividade econômica dos agentes econômicos, independentemente do resultado dela.
Você presta serviço, paga ISS. Você é um comerciante, industrializa, e vende, paga IPI, paga ICMS, PIS/COFINS sobre a receita. Independentemente se você tem lucro ou não. Então, esse tipo de tributo é custo da atividade econômica. Ele se transforma em custo. É como pagar aluguel para ter o estabelecimento. Logo, a tendência lógica é embutir para que a atividade econômica sobreviva, entre o seu conceito. Ela tem que embutir no preço das mercadorias e serviços aquilo que é custo. A folha de pagamento dos seus empregados, os aluguéis e os impostos que oneram a atividade são obrigatórios, independentemente do resultado delas. Então, o preço das mercadorias final ao consumidor, das mercadorias e serviços vendidos no país, embutem e refletem todos esses impostos sobre consumo e de forma cruel. Quanto mais pobre, mais elevado o custo. Né? Quanto mais pobre, mais ônus e incidência tributária. Quanto mais elevada a capacidade econômica, a renda, menor o peso suportado dos impostos sobre consumo. É o caso do Brasil, no nosso modelo tradicional. Então, eu trouxe aqui, por isso que eu estou de papelzinho, né? Eu não vou rediscutir aqui. Eu não tenho condições, não sou economista, não faço estatística, não faço levantamento. Mas se é um tema em que não há discrepância internacional e nacional, é regressividade do sistema tributário. Porque 60% da arrecadação nacional vem de imposto sobre consumo. IPI, PIS/COFINS no âmbito federal. No âmbito dos estados, ICMS e ISS, só para tratar destes. Né? Então, nós temos aqui o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Alves, Instituto Alvorada, Brasil, PECMA, Zogum, todos no âmbito nacional. Imposto sobre consumo é imposto regressivo. No âmbito internacional, nós temos relatos, né, do Conselho de Impostos, do Conseil de Prélèvement Obligatoire, que não discrepam, né, analisando o impacto do IVA na Europa. Né, concluindo exatamente imposto sobre consumo. É imposto regressivo. Esses institutos de pesquisa nacionais apontam o seguinte: quem ganha até 2 salários mínimos suporta uma carga tributária nas suas compras de mercadorias e de serviços 54%. Então, quem ganha R$ 1.400 brutos, nós estamos falando de imposto sobre consumo, brutos, devolve. Só de fazer as compras, de encher a casa com os seus filhos, né? De encher a geladeira de mantimentos, pagando mercadorias e serviços, devolve ao Estado automaticamente 54% do que ganha. Esse é o nosso problema. À medida que a renda vai subindo, claro, até 30 salários mínimos, quer dizer, a partir de 21 mil reais, esta carga reduz para 29%. Por quê? Porque o peso da alimentação, de medicamentos, da energia elétrica, de combustíveis e comunicação, para quem ganha 20 mil reais, acima disso, é menor, claro. Quem ganha R$ 1.400 gasta tudo nisso. Não sobra nada. Não tem capacidade de poupança nenhuma. Daí a perversidade do sistema tributário. Nós temos um dilema sério. Né? Então, 29%. Eu não tenho condições de nem pensar em mudar nada na Constituição para reduzir a progressividade do sistema. Na minha opinião, isso atingiria direitos sociais. Direitos sociais, para mim, são direitos fundamentais. E seria inconstitucional. Não adianta nem fazer reforma tributária para mim. Não aceito. Mas não tenho condições também de sustentar isso do ponto de vista da realidade econômica nacional. Se eu pudesse ficar convencida de que todos esses institutos são mentirosos, mas que alegria eu não teria no meu coração, e acredito que todos nós.
Ficaremos muito felizes com isso. Nós devemos lutar, sim. E o problema, independentemente da parte técnica, é só este. A injustiça e a grande desigualdade econômica, política e social brasileira. Isto leva, do ponto de vista individual, a uma tributação muito injusta, com a qual não podemos consentir, né? Nós, professores, somos responsáveis por isso, né? Não podemos consentir do ponto de vista de cada família, de cada indivíduo, e não podemos consentir em relação aos estados. As grandes diferenças, desigualdades regionais. Então, nós temos, para desenvolver o tema, no âmbito internacional, uma guerra fiscal terrível que não pode ser... eu vou pegar um pouquinho aqui, com licença. Negligenciada. Quando falamos de reforma tributária, não tratemos tão mal assim. Não pensemos nem que o governo ou que a Receita Federal sejam muito cruéis, vão acabar com essa classe média. Nós queremos arrecadar. Bom, cabe a nós, da área jurídica, dizermos um basta, acabou. Dizermos um basta. Mas é que eles estão em face do seguinte problema. Não conseguimos sobreviver, né, com o imposto de renda, ele não é suficiente. Porque não há renda suficiente para isto. Existe uma elite, 10%, que detém a riqueza nacional, mas de difícil incidência. Porque há holds em holds, holds sobre holds, ações sobre ações. E nós estamos falando em um mundo mundializado, né? Captar isso e tributar isto é algo dificílimo. No topo, é quase uma ilusão. E isso que seria o ideal. O que nós temos que pensar é se no imposto de renda do Brasil não há necessidade de uma alíquota marginal superior para alcançar exatamente aquele que ganha 1 milhão por mês ou 2 milhões por mês. É sobre isso que nós devemos pensar. Se o Brasil, no contexto internacional, não tributa muito pouquinho heranças e doações. Por exemplo, Tipke falou e disse aquilo que disse com toda razão, porque Tipke está no seio, né, de um sistema tributário muito mais justo, com uma forte progressividade no imposto de renda alemão. E na época em que ele escreveu essa frase, com o imposto sobre herança de doações, cuja alíquota máxima, marginal, altamente progressiva, alcançava 70%. Pô, tiveram uma reforma na Alemanha e hoje a alíquota máxima, diminui demais, alcança 50%. Na pequena família, pais e filhos, 33%, que já é muito mais, altamente progressivo. E eu vou lhes perguntar, né? No Brasil, por exemplo, a alíquota em Minas Gerais é 5%, flat tax, 5%, contentar, não está na progressividade. E os ricos, as famílias ricas, planejam. Como vamos evitar esses 5% odiosos no imposto sobre heranças e doações? Puxa vida! É um negócio que não existe. Eu não conheço o país. Gostaria de conhecer. País rico, desenvolvido. Nem Partido Republicano fala isso. Não, mentira. Mentira. Partido Republicano chegou ao poder, extinguiu, desculpa, imposto sobre heranças e doações dos Estados Unidos, que foi logo restabelecido, né, quando os democratas subiram ao poder. Mas nos Estados Unidos são pesadas as alíquotas, mas dificilmente atingem aquele topo de solidariedade. É claro que o capitalismo vive de acumulação, mas ninguém garante que deixar acumular significa mais investimento aqui dentro. Eu posso acumular muito, ser arquimilionário, ninguém me pega, porque eu sei planejar, eu não vou aplicar nada aqui. Eu tenho várias opções. Primeiro, livremente eu posso instalar
meu dinheiro no paraíso fiscal, eu fico aqui vivendo de dividendos, não é não? Quem vai me pegar? Tudo lícito, declarado a Receita Federal. E daí? Quem garante que eu fique aqui? Ninguém. Segundo, eu posso ser aquele tipo de rentista, no bom termo da palavra, rentista antigo, que faz capital do capital. Eu não quero investir. Por que eu vou assumir os riscos da atividade econômica? Riscos horrorosos. Quem monta uma empresa sabe, fisco em cima, federal, estadual, municipal. Todas as empresas têm a casa do fiscal. Tem um quarto, a sala dos fiscos. Um serviço de contabilidade caríssimo, de advocacia mais cara ainda, cheio de conflitos. Direito do trabalho, reclamação na justiça do trabalho, direito do consumidor, tô fora. Eu, com meu dinheiro todo, que eu já acumulei, fico sentadinha, deixo meu dinheiro trabalhar. Sem fazer nada, título seguro, risco zero, 10%, 12% garantido ao ano. Se eu quiser me arriscar mais aí, né, eu fico muito mais rica. Eu não tenho utilidade. Eu sou aquele capitalista. Esse que deveria ter merecido a qualificação de vagabundo. Depois de certo tempo ele fica vagabundo. Ele não tem produtividade, ele é rentista. Agora, aquele outro que se mete a montar uma empresa, cai naquilo que a professora Betina falou. Vamos garantir a sobrevivência daquela atividade, daquele capital produtivo que gera o desenvolvimento, né? Aí sim é que nós vamos falar como fazer um sistema tributário melhor. E a dificuldade de se fazer isso no sistema tributário brasileiro, né? A dificuldade de se tributar apenas a renda, de tributar heranças e doações, porque não há renda suficiente disponível, perseguir o topo é difícil, muito difícil. Então, esse aumento do imposto de renda acaba atingindo a classe média. Então, nós só podemos trabalhar com alíquotas marginais acima de um determinado valor, fora da classe média brasileira. Por exemplo, quem ganha R$1 milhão por mês, acima disso, com alíquotas marginais, nós precisamos disso. Com heranças e doações mais significativo também. Para quê? Para podermos aliviar, minimamente que seja, os impostos sobre consumo que oneram de uma forma muito forte, né, os mais pobres no sistema tributário brasileiro. O ingrediente a acrescentar em tudo isso é que a competição internacional é terrível. O capital ocioso, excessivo nos países ricos procura realmente outras praças. O Brasil se sente no dever, ele é importador de capital. Nós temos aqui concentração de renda, nós não temos poupança suficiente, nós importamos capital. Então, nós damos um tratamento, isso que é questionável, ao investimento estrangeiro no país mais favorável do que o próprio investimento nacional. Mas eu vou lhe dizer, sabem quem faz isso? Todos. Sabem que os Estados Unidos da América do Norte são um grande ator na guerra internacional? Eles também lá dizem o seguinte, venham para nós. E o investimento estrangeiro nos Estados Unidos recebe um tratamento tributário melhor do que o investimento doméstico. Por quê? Porque, como eu lhes disse, o capital acumulado dentro dos Estados Unidos começa a ficar ocioso, ele vai para fora. Aí os Estados Unidos falam, eu preciso manter o estado do bem-estar social, eu tenho gastos extraordinários, eu quero que vocês voltem. E começam a oferecer vantagem de retorno. Agora, vocês imaginem, nesse contexto, os países pobres. Ou pobres no sentido de índice de desenvolvimento humano, que é o meu caso do Brasil, de distribuição da renda no território nacional, da forte concentração, da inexistência de poupança. Então, no âmbito externo, nós também estamos em legítima defesa. E fazemos a mesma coisa. De modo que a tributação da renda proveniente do capital propriamente dito tende a ser, universalmente, a tributação da renda proveniente do capital mais fraca do que a tributação da renda proveniente do trabalho e do consumo. É uma tendência. Quando
os países ricos alcançam um certo limite e politicamente não conseguem tributar mais a renda que vem do trabalho ou do consumo, esses limites nos Estados Unidos acabam muito antes dos nossos. Eles passam a conversar sobre isso. Vamos reduzir? O nosso estado do bem-estar social está muito caro. A gente não consegue manter a arrecadação por causa dessa competição internacional. Vamos reduzir os benefícios previdenciários? Que tal desses aposentados? Já se disse que eles eram vagabundos, aqui um presidente da República disse isso. Vamos reduzir os benefícios previdenciários? Vamos reduzir a assistência social no Brasil? Esses movimentos vêm em ciclos, mas a origem, guerra fiscal internacional. E o que o Brasil faz? Além das tentativas que já foram realizadas de redução dos benefícios sociais, isso é gravíssimo, o Brasil ainda começa a transformar o imposto sobre a renda em imposto sobre consumo. Ou seja, aquele tributo que incide sobre a atividade econômica e empresarial, independentemente do resultado. Então, nós criamos uma cláusula de bloqueio. Os prejuízos acumulados, o professor Torres já escreveu sobre isso, professora Betty, os prejuízos acumulados nos exercícios anteriores só são dedutíveis até o limite de 30% dos lucros nos exercícios subsequentes. Então, embora amargando prejuízos graves, a empresa brasileira começa a pagar imposto de renda sob renda fictícia, ou seja, nós começamos a converter o próprio imposto de renda em imposto sobre consumo, que é regressivo. Resultado, e é claro, quanto menor for o seu lucro, menor os seus 30%, se os seus prejuízos para investir na própria empresa foram altos, quanto mais você não pode deduzir, porque os seus 30%, aí você fica 10, 20 anos para recuperar os seus investimentos. Tá? Agora eu vou lhes dizer como é que é isso. Em grandes países europeus, e nos Estados Unidos da América do Norte, imposto sobre a renda das pessoas. Ah, você fez investimentos, está com prejuízos registrados? Você tem direito, claro. Deduzidos integralmente para os próximos anos, rapidamente, na medida dos seus lucros. Mas primeiro, eles dão um incentivo violento, por quê? Inglaterra, Estados Unidos, França, que aderiu ao modelo, e outros países, não, você pode voltar com esses prejuízos no balanços anteriores ao ano em que se registrou o prejuízo. Nos balanços anteriores, a empresa tinha lucro. Ela declarou e recolheu o imposto ao fisco. Então, você refaz o balanço, volta e você adquire um crédito contra o Estado. Eu tenho crédito, porque eu refiz meu balanço, absorvendo o lucro para trás. Olha como é que, na Bolsa de Valores, como é que se apresentam essas empresas poderosas. Amarga o prejuízo, vai para trás com prejuízo, retifica o balanço, adquire um crédito contra o Estado. Alguns pagam em dinheiro, a Alemanha limita isso, outros pagam. Você é um crédito que você vai pagando os seus impostos sobre a renda que vierem no futuro. É o caso da França. Mas que show! Isso aqui é capitalização de empresa? E nós não, fazemos o contrário. Vamos transformando o imposto sobre a renda de imposto sobre consumo. Os impostos sobre consumo são regressivos. Então, nós enfrentamos uma guerra internacional. Enfrentamos uma guerra interna entre os estados no ICMS. A grande causa dessa guerra, eu estou terminando. Mais uma vez, a desigualdade. Os estados mais pobres da federação dizem, nós estamos sobrevivendo. Nós não temos mão de obra qualificada como São Paulo, nós não temos a infraestrutura que vocês têm, a nossa educação não está no mesmo padrão, nós vamos dar sim isenção, nós vamos dar incentivo, não quero nem saber de Constituição. Aí os outros estados do Sul e do Sudeste, que têm mais riqueza em relação aos do Norte e Nordeste, nós estamos em guerra de defesa. Igual os Estados Unidos, no âmbito internacional. Nós nos defendemos, estamos em guerra de defesa. Desobediência civil no país, nenhum governador respeita a Constituição. E o Supremo Tribunal Federal
Me cansou, declaro inconstitucional. Se eu fosse Supremo, tomaria uma outra medida qualquer, porque não é possível. Isso é uma piada, né? Você desacredita a própria atividade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Algo que não tem eficácia. Então, a guerra não se resolve. Qual o efeito da guerra fiscal entre os estados da Federação Brasileira? Primeiro, nós temos que corrigir a injustiça. Tá? Os grandes planos de desenvolvimento para equalização mínima, não é ficar igual. Ninguém vai ficar igual ao estado de São Paulo. Isso deveria ser levado a sério. Aqueles grandes planos de desenvolvimento regional para o norte, nordeste, centro-oeste. Os estados mais pobres da federação têm que ser realmente ouvidos. Lutar contra a injustiça é alguma coisa que está inerente ao ser humano. 2, destruirmos esse discurso equivocado. Contribuinte, porque ele não fala, eu preciso me reeleger, né? Mas ele não fala isso. Eu preciso lutar, vou fazer guerra fiscal, porque eu quero emprego para cá. Então, se eu não fizer isso, eu não atraio investimento, ou não seguro no meu estado os investimentos que já foram feitos. Mas ele se esquece de dizer a esse mesmo cidadão da sua terra que vai votar nele: bom, eu vou perder base tributária, é o que ele não fala. Eu vou perder base tributária, a base do ICMS está cada vez mais reduzida. Então, eu não vou te contar não, mas para garantir a minha arrecadação, eu vou subir imposto ICMS sobre medicamentos. Eu vou subir imposto sobre energia elétrica. Por que você precisa tomar banho com água quente? Bobagem. Passar roupa? Para que passar roupa? Vocês que são mais pobres, não precisa passar roupa, não. Então, energia elétrica pesada, imposto ICMS. Comunicação pesada. Adoecer é melhor se não adoecer, porque vai incidir sobre medicamento e até cesta básica. Olha o efeito altamente regressivo da guerra entre estados. Então ele se volta, porque ele tem que garantir a base de arrecadação. É isso que está acontecendo no Brasil inteiro. Eu, de curiosidade, peguei a conta de uma pessoa que trabalha para mim, o meu motorista, não é uma pessoa de posses, não é uma pessoa simples. A família de 4 pessoas, busquei a conta. O consumo dele de energia elétrica, R$54. E se vergonha, se eu fosse do Estado, eu ia morrer de vergonha. Está lá, o desdobramento dos tributos incidentes. ICMS, 30% sobre o pobre coitado do consumo dele. Ora, PIS, COFINS, ele paga 54%, mas desses R$54, desculpe, R$20, mais de R$20 são equivalentes a impostos embutidos. Então, só de pagar a conta de energia, uma energia pequenininha, né? A tributação do lucro da empresa está no preço. Pois é. Não. A tributação do lucro, eu nem estou colocando aqui, viu, professor, porque ele tem razão, é uma tese até polêmica, você fazer essa diferença entre impostos diretos ou não. Hoje, como o imposto de renda no Brasil está se tornando imposto sobre o consumo, eu acredito que os empresários fazem um esforço danado para transferir para o preço das mercadorias e serviços que vendem o próprio imposto de renda que ele tem que pagar obrigatoriamente, amargando prejuízo. O que é isso? Né? Então, eu falei, nossa, mas que injustiça. Ele já devolve R$20 ao Estado. Assim que nós vivemos entre nós. Então, nós temos que solucionar o problema da guerra fiscal, fora a deformidade que nós criamos nesse imposto, né? Para garantir uma arrecadação com todas essas exonerações setoriais, hoje não são nem setoriais mais, elas perderam generalidade de tal ordem que elas são empresa por empresa, é regime especial, é isso, aquilo. Nós temos substituição tributária para frente, regime especial, base de cálculo presumida. Nós temos ICMS pago por antecipação. Esse imposto, que é um imposto bom de mercado, perdeu as suas características. Sabem o que é um IVA bom? Um ICMS bom? É aquele que não onera a atividade econômica. Eles são feitos para não onerarem.
Qual é a capacidade econômica que tem uma empresa para suportar ICMS, fisco? Nenhuma! A Constituição prevê, no tributo não cumulativo, que há o crédito, o direito ao crédito. Quem é que não tem direito ao crédito? É o consumidor final. O modelo é feito para cair no consumidor final. Quem desenvolve uma atividade econômica e não consegue transferir esse tipo de custo para o preço das mercadorias e serviços, fecha as portas. Porque ele vai ter um resultado menor do que o custo. Vai ter que fechar, meu filho, desiste. Então, nós estamos trabalhando num círculo vicioso. Então, aquela isenção ali, mínima do imposto de renda, eu queria conversar com vocês. É uma isenção em que, na verdade, não é isenção, é isenção para imposto de renda. Mas aquelas famílias pagam 54% de impostos ao Estado. Nós temos uma dificuldade enorme de sairmos desta prisão, desse círculo vicioso. Né? Porque o professor Heleno talvez toque no assunto, é uma ilusão supor que o sistema, em curto prazo, se aperfeiçoou, porque nós sabemos que a União está sobrevivendo com desvio das contribuições sociais. Ou seja, o sistema tributário brasileiro atual não é suficientemente eficiente para suportar os encargos da União. A União não cabe no sistema. Então, nós improvisamos uma DRU, uma desvinculação da receita da União, de modo que a União desvia da saúde, da seguridade social, da moradia, da educação, que é a ordem social prevista na Constituição. 20% ela tem direito de fazer isso. São mais de 200 bilhões que ela desvia para pagar dívida, para se sustentar. Um sistema tributário correto deveria ser suficiente para sustentar a União. Pessoalmente, eu não acho correto que isso deveria vir com a seguinte solução. Mudamos a Constituição, a Previdência, os encargos sociais de previdência, de assistência, etc., serão encargos reduzidos, nós não vamos cumprir mais essas metas constitucionais. Isso eu acho que seria ofender os direitos sociais, que para mim são direitos fundamentais. Então, a tendência é aumento da carga, com uma reforma tributária, para que a União entre e seja suportada pela carga sem desvio. E como fazer isto? As propostas que nós tivemos foi mais um imposto sobre consumo. A União adora, ela sempre quis ter a potência dos estados. Eu quero igualzinho um ICMS para poder trabalhar. E de preferência como os governadores fazem, né? Não quer saber de lei, não. Não quer saber de Constituição, não. Nem a dona senhora, dona presidenta, tem este poder que um governador tem. Né? Ele tem que enfrentar aquele drama de uma medida provisória e mandar para o Congresso. É mais complexo, é mais difícil. Né? Então, nós temos dificuldade realmente, mas eu acho que esses dois pontos devem ser assinalados. Primeiro, no ponto de vista do sistema tributário brasileiro, nós não estamos nesse impasse, nós temos um sistema altamente regressivo. Nós precisamos pensar na redução da regressividade do sistema tributário brasileiro, né? O direito orçamentário, quer dizer, o retorno dos recursos tem ajudado muito no direito brasileiro. Não se esqueçam de que despesas com educação, né? Isso é o viés do direito financeiro. Qualquer um filho de família pobre hoje pode chegar a uma universidade. Ele pode estar numa universidade privada pelo ProUni, financiado pelo governo federal. Todos nós sabemos disso. E existe uma série de outros. Nós temos que trabalhar agudamente nisto. E nós começamos agora a trabalhar nisso, a ver esse tipo de solução. Mas uma mudança do sistema tributário brasileiro passa por uma revisão das alíquotas marginais do imposto de renda, do heranças e doações, passa por uma revisão, uma administração
uma redução drástica da guerra fiscal entre os estados. Os estados estão se queixando de falta de recursos. Eles perderam a base de tributação nessa disputa. E por uma revisão, né, no âmbito federal também. Né? Eu acho que a Receita Federal está pensando só em arrecadação, está pensando em qualquer capital que entra, sem analisar a finalidade desse capital, a atuação forte desse capital para a redução. É verdade que a redução do imposto, né, ela é maior quanto mais o capital fica aqui no Brasil. É verdade que existe essa diferenciação. Mas eu quero dizer que à medida que nós melhoremos a nossa educação, um grande diferencial dos sistemas e da fortuna dos povos, nós aplicamos nisso a nossa qualidade de mão de obra. Nós seremos um grande atrativo para o investimento. O capital estrangeiro vem, ele vem de qualquer maneira. Nós precisamos, sinceramente, trabalharmos a educação, a qualificação, a infraestrutura, a logística do país. Da mesma forma, isso não é simples, não é difícil, mas não devemos aumentar a regressividade do sistema. Seria muito melhor a seletividade. Se não é possível aplicar a seletividade, que seria ideal, ela não é redistributiva, este é o problema. Quando a gente baixa o preço do arroz, do medicamento, por meio de renúncia tributária, isso vale para todos, pobres e ricos. Então, essa seletividade ela não é redistributiva. Nós precisamos de uma medida redistributiva. Talvez agirmos muito mais com a devolução do imposto pago pelas famílias até de baixa renda. Né? O Canadá tem um sistema que não é ainda o ideal, mas ele, que é um país de elevado índice de desenvolvimento humano, devolve via imposto de renda, para as famílias pobres, o imposto, o IVA suportado nas compras dessas famílias pobres. Eu quero fechar lembrando o conceito de capacidade contributiva e, sobretudo, econômica, que a professora Betina desenvolveu aqui. Uma família que ganha até R$ 1.700 não tem capacidade econômica contributiva para devolver mais da metade ao Estado a título de imposto. Eles têm legitimidade para dizer, opa, me dá aqui o que é mais efetivo. Quando você faz renúncia, você não sabe se essa renúncia chega lá na mercadoria nos primeiros meses, né? Daí a pouco, os agentes econômicos absorvem, o preço continua elevado, isso é absorvido em favor da atividade econômica. A fórmula da devolução é uma fórmula sobre a qual o Brasil deveria pensar. Né? Deveria pensar seriamente como encargo da União e pelo menos chegar a isto. Aquele flat tax que a professora Betina queria nos impostos sobre consumo. Que os muito pobres paguem no imposto sobre consumo o mesmo do que os muito ricos. Ou seja, existe uma diferença de 25%. Eles suportam a mais. Até quem ganha 2 salários mínimos paga 25% a mais de imposto sobre consumo do que os muito ricos. Ou, se nós pudéssemos ter uma flat tax nessa matéria. O ideal, que manda a Constituição, é uma tributação de acordo com a capacidade econômica. Seria esse sem capacidade econômica. Pagar é zero, na verdade, zero. Eles não têm capacidade econômica. Mas se tivéssemos, ao menos, uma flat tax, eu seria a primeira a comemorar e soltar fogos de artifício como um primeiro passo, né, para o resgate da grande desigualdade com a qual vínhamos convivendo durante tanto tempo. Está na hora de resgatar, de trazer mais justiça para o país. Muito obrigada aos senhores.